Olá, estudantes da Educação de Jovens e Adultos, tudo bem com vocês? Estão se cuidando? Estão se prevenindo contra a Covid-19 e outras doenças? Que bom! Estão em casa? Estão bem acomodados no sofá? Estão na cama, na cozinha, na sala? Que bom que estão aí, prontos para mais uma aula. Eu sei que vocês preferiam estar pessoalmente com as suas professoras, mas estamos preparando o melhor que podemos para que vocês possam ainda aprender, né? Então, obrigado por estarem aí e vamos continuar a nossa aula do componente curricular Ciências. Na aula anterior, nós estudamos sobre saúde, principalmente sobre a prevenção. Vocês lembram o que é prevenção? É uma ação, é um ato de se evitar algo pior. Então você se previne contra uma doença. Nós estudamos também alguns métodos preventivos que nós realizamos no dia a dia. Nós nos prevenimos contra o sol, nós nos prevenimos contra câncer, nós nos prevenimos contra doenças sexualmente transmissíveis. Então, no dia a dia, nós prevenimos doenças utilizando desses métodos comuns. Também aprendemos na última aula um pouco mais sobre o que é imunidade. Imunidade é aquele conjunto de ações que o nosso organismo realiza para nos defender de substâncias estranhas, vírus, bactérias, vermes, fungos. E aí você pode estar com a sua imunidade normal ou imunidade baixa. Vários fatores contribuem para que a sua imunidade baixe. Então temos que realizar algumas atividades para que possamos normalizar a nossa imunidade e estarmos capazes de defender o nosso organismo contra as doenças. Na última aula, foram propostas duas atividades. Vocês se lembram? Conseguiram realizá-las? A primeira era uma afirmação. A afirmação era a seguinte: é melhor prevenir do que remediar. Então, para essa atividade, era preciso dizer: você concorda com a afirmação? Você discorda? E por quê? Recebemos diversas atividades, por meio das professoras. Nós temos ali na tela alguns estudantes da Escola Municipal Papa João XXIII e da Escola Municipal Anita Mary Gettner, aqui de Curitiba. O João Vitor, a Sheila, a Maria das Dores, o João Vitor, o Anísio e a Eunice responderam a afirmação concordando que prevenir é melhor do que remediar. Representando esses estudantes, foi escolhida então a afirmação do Cláudio, da Escola Municipal Vila São José. Olha o que ele disse a respeito da afirmação. Meu pai tinha um ditado: homem prevenido vale por dois. Tudo na vida temos que prevenir, principalmente contra esse coronavírus, pois é uma doença que mata. Vamos nos prevenir e evitar problemas futuros. Então esta frase do Cláudio, concordando com a afirmação, representa as demais frases, e concordam com os demais estudantes. Na segunda atividade, era uma campanha de prevenção. Então vocês tinham que escolher entre essas prevenções, ali na tela nós tínhamos uso de máscaras, uso de protetor solar, as fábricas que utilizam de meios para prevenir acidentes ambientais, o Outubro Rosa e o Novembro Azul, que são campanhas para prevenir o câncer. Nós tínhamos também o leite, a prevenção no tratamento do leite e da água, as camisinhas, os preservativos que previnem doenças sexualmente transmissíveis e a vacinação. Entre essas escolhas, alguns estudantes também encaminharam a participação.
Por exemplo, a Sueli, lá da Escola Municipal Dario Veloso, ela escolheu a campanha das DST. Ela fez um cartaz no próprio caderno e do cartaz eu retirei essa frase que é uma das principais do cartaz dela, que diz: a melhor forma de prevenir as DST, usar camisinha em todas as relações sexuais. A estudante Maria, lá da escola do Kaique Cândido Portinari, escolheu sobre o câncer de mama e escreveu a seguinte frase no seu cartaz: eu me amo, por isso me cuido. Faça o exame do toque sempre ao tomar banho. Então esta foi uma das frases retiradas do cartaz da estudante Maria. Olha que legal! 3 estudantes lá da Escola Municipal América Saboia se reuniram. Eu perguntei à professora, sim, elas mantiveram uma distância, usaram máscaras, estudaram o tema, conversaram, todas elas estão com os exames em dia, eu também perguntei isso, e elas também escolheram sobre o câncer de mama. Então a Luzia, a Nazaré e a Maria Madalena seguraram cartazes, né, para incentivando a fazer o autoexame, procurar um médico, um cartaz que mostra como a mulher deve fazer o autoexame e se prevenir contra o câncer de mama. Já o Reinaldo, lá do Kaique Cândido Portinari, fez sobre o câncer de próstata. E entre as suas mensagens dizia o seguinte: se você gosta da vida, se cuide. Câncer de próstata é coisa séria. A Gabriela, lá da Escola Municipal Papa João XXIII, fez sobre bloqueadores solares, a proteção ao sol, e escreveu o seguinte: evite queimaduras e câncer de pele. Use bloqueador solar todos os dias. Então, muito obrigado pelos estudantes que realizaram as atividades, escolheram uma forma de prevenção, fizeram os seus cartazes e quiseram expor aqui na aula. Muito obrigado. Aos demais que fizeram, também nosso agradecimento por terem feito. Na última aula, nós encerramos com uma pergunta: como funciona o sistema imunológico? Essa palavra é familiar para vocês? Imunológico? O sistema imunológico nós podemos considerar como sendo o nosso sistema de defesa. Então pensem que a sua defesa contra alguma doença, contra algum agente que vai entrar no seu organismo, quem vai nos defender é o nosso sistema imunológico, sistema de defesa. A função dele é agir para neutralizar a ação desses patógenos. Mais uma palavra na aula que talvez não seja tão comum no cotidiano, a palavra patógeno. O que significa a palavra patógeno? A palavra patógeno, ela vem do grego. Então você divide pato e geno. Então pato vem de patos e genos vem de genal. Pato significa doença. Genal significa eu produzo. Então, um patógeno é aquele organismo que produz doença. Falando assim, vocês lembram, se vocês pensarem um pouquinho, algum organismo que produz doença? Algum organismo que causa doença ao ser humano ou até aos outros animais? Entre esses organismos patógenos, nós podemos citar os vírus, que causam gripe, sarampo, cachumba, as bactérias, que podem causar tuberculose, cólera, os protozoários, que podem causar doença de Chagas, e os vermes, que também causam doenças, principalmente na região abdominal. Esses organismos patógenos, eles tendem a invadir o nosso organismo. E quem que tem que entrar em ação? O sistema imunológico, que é o sistema de defesa do organismo.
E como funciona esse mecanismo de defesa do nosso organismo? Pense que esse agente patógeno, aquele que produz doença, seria o nosso inimigo. Então ele invade o campo de batalha que é o nosso corpo. Então as nossas células de defesa, elas vão lutar, elas vão nos defender. Então elas agem em conjunto. Eu preparei essa aula mostrando as defesas com uma maneira sequencial, mas na verdade o corpo age de maneira contínua e ao mesmo tempo. Então as células elas agem para evitar, neutralizar a ação desse organismo patógeno, causador, produtor de doença. A defesa número 1 é uma defesa, natural, chamada de barreira. O nosso organismo já possui muitas barreiras que já evitam a entrada desse organismo. Vamos ver quais são essas barreiras? A primeira seria a nossa pele. Sim, a pele ela evita que muitos organismos não penetrem nele. Então é por isso que você tem inúmeras, milhares, milhões de bactérias na pele que ficam apenas na superfície. Elas não conseguem penetrar pela pele. Então já funciona como um sistema de defesa de barreira. Outros organismos até conseguem penetrar a pele, como alguns vermes, mas desde que você vá a um ambiente que contenha estes vermes. Então a pele é uma barreira de defesa. Outra barreira seria as nossas narinas. Nós possuímos pelos e o muco. Esses pelos, eles filtram o ar, evitando que alguns organismos penetrem dentro. Assim como o muco, aquela secreção produzida nas narinas, elas servem para grudar, fixar aqueles patógenos e na hora que você assoa, você limpa o nariz, você elimina. Assim como quando você espirra, você está eliminando também. Então, os pelos e muco do nariz seria uma barreira, para a entrada desses patógenos. No interior do nosso corpo também tem barreiras, como por exemplo, no nosso intestino existem bactérias boas, bactérias que funcionam como a flora intestinal. Elas são bactérias que auxiliam o organismo na formação de fezes, e são barreiras protetoras. Elas eliminam aquelas bactérias nocivas ao nosso organismo. Então as bactérias do intestino são mais uma barreira de proteção. Também temos no estômago o suco gástrico. Então se você consome algum alimento, muitas bactérias que estão naquele alimento são destruídas pela ação ácida do suco gástrico. Então é uma barreira lá no estômago que evita que essa bactéria continue através do intestino ou outra parte do corpo, porque elas são eliminadas lá no estômago. Então a pele, os pelos e o muco do nariz, as bactérias do intestino e o suco gástrico são barreiras, as primeiras barreiras que nos defendem desse organismo. Mas e se esse patógeno conseguir ultrapassar essas barreiras? Então ele conseguiu penetrar pela pele, ele conseguiu entrar pelo nariz, ele conseguiu entrar pela boca, passou pela ação do suco gástrico do estômago, O que o organismo precisa fazer? É aí que entra a defesa número 2. É aí que entra o nosso sistema de defesa, chamado sistema imunológico. Vamos fazer uma comparação utilizando esta imagem. O que vocês veem na imagem? É uma corrida de automóvel. Uma corrida, como é que ela funciona? É uma competição. Ganha quem chegar na frente. Tem o primeiro lugar. Então é uma corrida entre um automóvel e outro. Essa comparação que eu utilizei, esse primeiro carro seria o patógeno
E o segundo carro, o sistema imunológico. E por que uma corrida? Quando o patógeno entra no seu organismo, ele quer causar doença, ele quer que a doença se agrave. Então ele vai como se fosse um veículo. Em contrapartida, o sistema imunológico ele tem que chegar na frente, ele tem que garantir, ele tem que ir mais rápido que o patógeno para que ele possa nos defender. Muitas vezes, o organismo, o vírus, a bactéria, ele é mais veloz e nosso sistema demora a defender. O que acontece nesse caso? A pessoa fica doente. Mas se o organismo entra e o sistema é mais rápido, aí o patógeno ele é vencido. Vamos entender como é que funciona essa corrida de defesa do corpo. Olha esta imagem. Nós temos ali então um grupo de células. Essas células elas foram infectadas. No momento em que uma célula é infectada, ela manda sinais químicos, como se fossem mensagens, avisando todo o organismo que tem coisa errada. Alguma coisa aconteceu. O corpo foi invadido por um agente estranho, um intruso. O organismo, então, o que ele vai fazer? Ele vai orientar que sejam produzidas muitas e muitas milhares de células mais resistentes, mais células imunes àquele organismo. Então ele começa a produzir. Mas onde é que essas células são produzidas? Como surgem essas células mais resistentes, menos suscetíveis àquela doença? Vocês já ouviram falar em célula-tronco? A célula-tronco é aquela célula capaz de gerar outros tipos de célula. Essa célula-tronco ela é produzida lá na medula óssea. A medula óssea ela fica no interior dos ossos, principalmente o fêmur. O fêmur é o maior osso do corpo, ele fica localizado na nossa coxa. Então as células-tronco elas podem produzir células idênticas ou outros tipos de células. Nessa imagem nós temos neurônios, nós temos fibras musculares, nós temos glóbulos vermelhos ou hemácias, ou seja, as células-tronco elas podem originar vários tipos de célula. Mas quais células que o organismo precisa produzir para nos defender? As células-tronco precisam produzir células de defesa. Vocês sabem como se chamam as células de defesa do organismo? Já ouviram falar em leucócitos? Ou então glóbulos brancos? Essas células são as células de defesa, os nossos soldados que vão entrar em ação para nos defender. Para contextualizar um pouco a aula, nesta imagem tem um exame de sangue. Exame de sangue nós chamamos de hemograma. Olhem o primeiro critério, a primeira linha desse exame de sangue, nós temos os leucócitos. Os leucócitos são os glóbulos brancos e células de defesa. Nesse caso, os leucócitos, no exame, eles constaram 6.100 leucócitos por esse MM3 significa milímetros cúbicos. Então, esse paciente que fez o exame, ele possuía no sangue, para cada milímetro cúbico, 6.100 leucócitos. Do lado direito, nós temos então uma faixa onde a pessoa que possui essa faixa, ela está normal. Ela tem o número de leucócitos que deveria ter, que é de 5.000 a 10.000. Este paciente está com o número de leucócitos normal no sangue? Ele está com 6.100. É entre 5.000 e 10.000? Sim. Então dizemos que esse paciente está com o número de células de defesa normal. O que aconteceria se o resultado do exame fosse fora dessa faixa, de 5 a 10.000? Se estivesse abaixo, era um sinal que o sistema de defesa está prejudicado.
E se estivesse acima, era sinal de que o paciente tinha uma infecção. Nesta aula, nós vamos entender o porquê que quanto mais leucócito, né, é sinal de uma infecção. Vamos entender então as maneiras que os leucócitos defendem o nosso corpo. Nesta imagem, vamos entender um pouquinho como é que o nosso sistema de defesa age. Esta é uma das maneiras de defesa. Nós temos aqui esta estrutura verde e logo à sua esquerda esta um pouquinho menor. Essa estrutura verde, né, simboliza um leucócito, que é também chamado de glóbulo branco. À sua esquerda temos um patógeno, um vírus, a bactéria. Na segunda imagem, perceba que ela está envolvendo esse patógeno. E na terceira, envolvendo ainda mais. Ao final, esse patógeno vai ser envolvido. O leucócito, então, vai liberar enzimas, vão digerir e destruir este organismo, este vírus, esta bactéria, este corpo estranho que está na corrente sanguínea. Este processo de defesa é chamado de fagocitose. Então, fagocitose é a defesa do leucócito que vai envolver e digerir o patógeno. É mais uma defesa do organismo. Nessa segunda imagem, nós temos... Quem já foi ao médico e teve que, né, abrir a boca para verificar a garganta e o médico constatou que tinha uma inflamação. Vocês sabiam que a inflamação é um método de defesa do nosso organismo? A inflamação pode ser causada por um arranhão, por um corte, mas também pode ser causada pelo nosso próprio organismo. A inflamação, ela é benéfica, ela faz com que aumente o fluxo de sangue naquela região e quanto mais sangue, mais leucócitos vão se dirigir para lá. Então, quando está inflamado, quer dizer que o corpo está agindo para destruir alguns agentes que possam vir a estar naquele lugar. Então, a inflamação é também um método de defesa do nosso organismo. Vamos analisar agora esta imagem aqui. Nós temos um organismo que representa um leucócito, um glóbulo branco, que é a nossa célula de defesa. A segunda imagem tem um outro organismo. É igual? Não, ela está representando uma outra célula. Notem que ao redor dela nós temos um organismo bem conhecido, é um vírus. E dentro dela já estão presentes alguns vírus. Esse aqui então seria o patógeno, o vírus, e aqui então uma célula infectada, pois ela contém já alguns vírus no seu interior. O que vai fazer então este leucócito? Lembra que o outro leucócito, ele digeria aquele organismo. Esse aqui, em contato com a célula infectada, ele vai destruir. Ela vai fazer com que essa célula se autodestrua, né, eliminando assim também aquele agente patógeno. Essas células que fazem essa defesa é chamada de natural killer. Tem um exemplo que não é muito legal, mas são os serial killers. Quem já viu algum filme de serial killer? São aqueles assassinos em série. Então, killer é assassino. Natural, em inglês, é o mesmo que na língua portuguesa. Então, assassino natural. Então, esse leucócito aqui, ele tem esse nome. Ele é um assassino de células infectadas. É um outro método de defesa. Então, vimos a fagocitose e a ação dos natural killer. E a defesa número 3 é a produção de anticorpos. Anticorpos, como é que funciona? Vamos supor que a pessoa receba um vírus que ela nunca teve contato com ele. Então, o organismo vai enviar células de defesa para onde está esse vírus, e esse organismo vai reconhecer então esse vírus
e vai passar a produzir células imunes que vão reconhecer esse vírus quando ele novamente entrar em contato com a pessoa. Então a gente chama de memória. Então o organismo ele já vai reconhecer esse vírus quando ele estiver em contato novamente com a pessoa. Lembra daquele exemplo dos carrinhos? Quando um organismo patógeno ele é desconhecido do organismo, ele tem uma vantagem. Até o nosso organismo produzir a defesa, o vírus já tomou conta, né, do organismo. Já quando o organismo já reconhece esse agente, ele vai ser mais veloz. E quando o vírus entrar na pessoa, já vai ter o anticorpo para aquele tipo de doença, né? Então vai evitar que a pessoa desenvolva essa doença. Então, as barreiras naturais, como pele, o muco, as bactérias do intestino e o suco gástrico, a fagocitose, que é aquela maneira de digerir o patógeno, a inflamação, que é fazer com que o organismo aumente o fluxo sanguíneo, levando mais leucócitos, os natural killer, aquelas células que destroem a célula infectada, e os anticorpos, eles têm a função de defesa, eliminar estes organismos. Aí eu faço uma pergunta, essa defesa do sistema imunológico tem a ver com o fato de não pegarmos uma mesma doença duas vezes? Sim. Muitas vezes, a pessoa que adquiriu o sarampo, ela não pega mais. Quando ela pega cachumba, ela não adquire mais a cachumba. E nem a catapora e nem muitas outras doenças. Por quê? Porque o teu organismo já tem anticorpo para essas doenças. Então você não adquire mais essas doenças como sarampo, cachumba e catapora. Mas e a gripe? Por que nós adquirimos gripe várias vezes, às vezes todo ano, né? Por que nós não criamos anticorpos para eliminar o vírus da gripe sem que desenvolva a doença? É porque a gripe, existem vários tipos de vírus da gripe e eles são mutantes. O teu organismo produz anticorpo, mas o vírus já mudou. Então a vacina, naquela cidade, ela possui, ou naquele país, ela possui anticorpos para determinados vírus que mais aconteceram no ano anterior. Então previne, porque entende-se que neste ano vão acontecer os mesmos problemas. Então, como o vírus da gripe ele é mutante, ele vai mudando, o anticorpo nem sempre é eficiente. Mas a vacina é um ótimo método de prevenção da maioria dos vírus e evita que você adquira a doença. Como o nosso sistema imunológico é afetado? Então, eu expliquei na aula anterior que a imunidade ela pode baixar. Mas como nós podemos fazer para que a nossa imunidade fique normal? Nós temos 4 pilares. O que é um pilar? O pilar, ele assemelha-se a uma coluna que vai sustentar uma obra. Então, o pilar da imunidade são aqueles elementos, aqueles hábitos do dia a dia que vão sustentar a nossa imunidade para que ela fique normal e não baixe. Quais seriam esses pilares? Número 1. Essa imagem representa, né, uma pessoa que está descansando, dormindo. Esse seria o nosso primeiro pilar, dormir bem. O sono, ele é muito eficiente para que nós mantenhamos a nossa imunidade normal. O que o sono pode nos fazer de bem? O sono, olha essa imagem. Então nós temos uma célula e aqui várias, representando o quê? Uma produção. Então durante o sono nós temos maior produção de células de defesa. Quanto mais células de defesa,
melhor. Então é durante o sono nós temos maior produção dessas células. Esse aqui é um meme que diz: preciso de um dia inteiro dormindo para recuperar meu sono. O sono não se recupera, mas dormindo você recupera o seu organismo. Todo aquele desgaste emocional e físico, desgaste celular, a perda de células, você recupera durante o sono. Então o sono é muito importante. Essa terceira imagem mostra orando por você, que se maquia todos os dias e não limpa, tonifica e hidrata a sua pele. Essa imagem representa o que o sono pode fazer de bem para a nossa pele. Além do hormônio do crescimento que age durante o sono, há maior produção de colágeno, que é uma proteína que dá maior consistência à nossa pele. Então, dormir faz muito bem para a nossa pele. O segundo pilar é representado por essa imagem, que é praticar atividades físicas. Então, é aquela caminhada, é deixar de utilizar o veículo e ir caminhando, é subir uma escada, fazer uma corrida, ir à academia. Então, praticar atividades físicas é muito importante. Além de causar um bem-estar, né, desenvolve músculos, é bom para o sistema respiratório. E olha essa imagem aqui, lembra dele? É o natural killer, aquele assassino natural. O sono permite um aumento da produção de células de defesa, principalmente essas células natural killer. Quanto mais não existe um tempo, tem que ser 8 horas. Depende muito do organismo, de pessoa para pessoa, mas ela tem que dormir bem. O terceiro, representado por essa imagem, é reduzir o estresse. Então, estamos num momento difícil, né? Precisamos trabalhar, precisamos ficar em casa, né? Então, esse estresse, ele tem nos acometido, né? Então, muitas pessoas estão estressadas e reduzir o estresse é importante para manter a nossa imunidade. Essa imagem aqui diz: gente, de hoje em diante, quem quiser me estressar, por favor, marcar data e horário. Tem muita gente, eu quero ordem. O nosso organismo, ele, em situações de estresse, naturalmente ele produz hormônios. Entre eles, o hormônio do estresse, chamado de cortisol. O cortisol é muito importante para o organismo. Ele é responsável pela redução de inflamações, o controle dos níveis de açúcar no sangue, controle da pressão arterial, um controle do sistema imunológico. Porém, o cortisol em excesso pode causar diversos males, como dificuldade para perder peso e para dormir, irritação constante e cansaço prolongado. Então é preciso verificar o que causa estresse e reduzir para que a sua imunidade também não reduza. E o quarto e último pilar é uma dieta balanceada. Qual é a função dos alimentos para o nosso organismo? Nesta imagem tem uma fonte, né? Essa imagem ela foi fotografada aqui no Paraná, em Palmas. Então, quem não sabia, no Paraná também tem fontes de energia eólica. E por que essa imagem? O que tem a ver essa imagem com a alimentação? É para simbolizar a energia. Assim como o vento produz a energia como eólica, o alimento nos fornece também muita energia. Mas o que seria uma dieta balanceada? Para responder essa pergunta, você vai ter que fazer uma atividade. Essa atividade não é necessário fazer agora, você pode fazer durante a semana. No que consiste a atividade? Então vocês vão escrever no caderno a seguinte mensagem: ciências, data de hoje, atividade.
Vamos analisar as imagens e elaborar um texto definindo o que elas têm a ver com uma dieta balanceada. Letra A, B, C e D. Logo eu vou voltar nesse slide, então vocês vão ter um tempinho para copiar. Quais são as imagens? Então eu vou passar uma imagem, são 4, e vocês vão analisar essa imagem, o que elas têm a ver com uma dieta balanceada. A imagem A, então analisem bem esta imagem, o que ela tem a ver com dieta balanceada. A imagem B, olha o que está presente nessa imagem B, o que tem a ver essa imagem com dieta balanceada? A mesma coisa para a imagem C, este é um órgão, aqui nós temos 2 intestinos. Então o que os intestinos têm a ver com dieta balanceada? E por último, a imagem D. Então vocês terão um tempinho agora para copiar e analisar essa imagem para responder esse exercício.
Copiaram a atividade? Analisaram bem as imagens? Não se preocupe, terão uma semana então, para resolver e na próxima aula a gente vai verificar o que vocês resolveram dessas imagens, o que elas têm a ver com uma dieta balanceada. Eu quero aproveitar e agradecer a participação de vocês, a audiência, e terminar essa aula de uma forma muito carinhosa. A Escola Municipal Vila São José encaminhou um vídeo para os estudantes. As professoras estão com saudade dos estudantes, eles também estão, então elas prepararam um vídeo, encaminharam para eles e nos encaminharam e eu pedi autorização para que eu pudesse reproduzir esse vídeo aqui na aula. Então eu vou terminar com um vídeo da Escola Municipal Vila São José, que é uma mensagem de todas as professoras da Educação Jovens e Adultos para os estudantes. Muito obrigado. Será que tem remédio pra curar meu tédio? Será que existe cura pra toda essa loucura? Calma, o mundo precisa de paz. Será que estava escrito em algum livro antigo? Se foi premeditado ou coisa do acaso? Calma, o mundo precisa de paz.